Olá, meu nome é Thaís, eu sou formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduação em Memória e Cinema pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, esse vídeo é para responder algumas questões enviadas por Juan, estudante do curso de Cinema da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Para começar, eu agradeço o contato e o interesse de vocês pelo cinema documental. O primeiro cinejornal foi criado na França em 1908, o Pathé Jornal, e já em 1910 foi criado no Brasil a versão do Pathé Jornal, com as filmagens de Alberto Botelho dos principais acontecimentos ocorridos no Rio. A saída de Nossa Matinê de Domingo, de 12 de junho de 1910, a regata organizada pelo Clube de Icaraí. Até 1935, haviam sido criados 50 cinejornais no Brasil, superando a produção cinematográfica dos outros gêneros. Uma grande parte produzida por cavadores. São cineastas mais interessados em dinheiro, com cinejornais encomendados por políticos ou poderosos. Foram produzidos até a década de 80, quando pararam de produzir devido ao aumento da produção televisiva e do número de aparelhos no país. As notícias eram feitas com narração sobre imagens, geralmente sem áudio do ambiente, além de não ter apresentadores e entrevistas. Os assuntos variavam: um resumo da semana, propaganda do governo, inauguração de obras, um personagem famoso ou querido pelo público, um pouco sobre moda e também sobre futebol. Até 1935, haviam sido criados 50 cinejornais no Brasil, superando a produção cinematográfica dos outros gêneros. O cinejornal brasileiro, cinejornal oficial do Estado Novo, tinha exibição obrigatória nos cinemas, pelo decreto de 1932. Era chamado de complemento educativo, produzido de 38 a 46 pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, através da Agência Nacional. O acervo foi salvo da destruição devido ao depósito na Cinemateca e no Arquivo Nacional. É bom lembrar que esses filmes eram feitos em nitrato, né, altamente combustível, e a maioria dos acervos foram perdidos em incêndios e na falta de conservação. Além disso, na época não existia o suporte magnético, o VHS, que facilitou posteriormente o estudo desse material. E também, atualmente, a leitura óptica, os DVDs, que também são um suporte para o estudo desses arquivos. No Brasil, de 1908 a 1930, perdeu-se 90% dos filmes, a maioria filmes em película de nitrato, sensível, de autocombustão e de difícil identificação, preservação e estudo. Entre esses arquivos, o da Cinédia perdeu toda a sua produção. O INCE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, no qual atuou Humberto Mauro entre 1936 e 1964, também perdeu grande parte dos filmes.
Marca a produção documental brasileira as produções do fotógrafo Jean Manzon, francês que veio para o Brasil por indicação de Alberto Cavalcante, que na época era chefe do serviço cinematográfico e fotográfico inglês, brasileiro reconhecido pela importância para o cinema documental mundial, importante documentarista na Europa, apesar de pouco reconhecido no Brasil. Outro destaque na história do cinejornalismo brasileiro é Primo Carbonari, que teve grande parte do seu acervo deteriorado com o tempo, restando somente uma terça parte desse material, 8.000 latas de filme, que tem muitas imagens de São Paulo, da elite paulistana, do governo de Adhemar de Barros. Além deles, podemos citar o Alberto Paulino Botelho, no Rio de Janeiro, Rossi Atualidades, Guarani Filmes, Rex Filmes. Em Minas Gerais, a Carriço Filmes, de Juiz de Fora, que cobriu um período de 1934 a 1959, produzindo aproximadamente 500 edições. Esse material ele foi doado para a Prefeitura de Juiz de Fora, pelo próprio Carriço, depositado em almoxarifado, com goteiras, sem recurso de preservação, climatização. Depois ele foi doado para a Cinemateca Brasileira e foi totalmente destruído num incêndio na Cinemateca Brasileira em São Paulo. O último cinejornal a manter a periodicidade no Brasil foi o Canal 100, que hoje ele pode ser acessado pela internet, graças ao trabalho dos pesquisadores e da recuperação no Arquivo Nacional. Os primeiros filmes brasileiros, realizados no final do século XIX até a Primeira Guerra, tiveram intensa atividade documental em todo o território nacional. Foram documentados principalmente o ritual em torno de políticos, as paradas militares, inaugurações, eventos relacionados com a imagem da elite e o culto às belezas naturais do país. Foram esses filmes que sustentaram a produção brasileira nas primeiras décadas, e não os filmes de ficção. Os cinejornais, apesar de patrocinados ou institucionais, são um importante acervo da história brasileira.